Você já ouviu falar da rainha mais temida da Bíblia? Uma mulher que usou sua beleza, poder e influência para dominar reis, enganar profetas e tentar calar a voz de Deus. Hoje, você vai conhecer Jezabel, a rainha que desafiou o Senhor, e pagou um preço terrível por isso. Prepare-se para uma história cheia de intrigas, manipulação, idolatria e justiça divina, onde o orgulho de uma mulher poderosa se transforma em sua própria ruína. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias bíblicas cheias de emoção, reflexão e lições de vida. Jezabel era uma princesa de Tiro, filha do rei Etaal, um homem poderoso e devoto do deus Baal. Desde cedo, aprendeu a comandar com autoridade e a manipular com palavras sutis. Seu mundo era repleto de luxo, perfumes e ídolos reluzentes, e o poder corria em suas veias como um destino inevitável. Ela acreditava que os deuses estavam ao seu favor e que nada podia detê-la. Quando casou-se com o rei Acabe, de Israel, Jezabel viu diante de si um novo império a dominar. Sua ambição era maior que as muralhas do palácio. Ela queria não apenas ser rainha, mas moldar o reino à sua própria vontade. No entanto, Israel era uma terra diferente, governada pelas leis do Deus de Abraão, um Deus que Jezabel não conhecia nem respeitava. Ao ver o povo ainda fiel ao Senhor, ela decidiu que era hora de mudar essa fé antiga e fraca por algo que representasse sua força. Convenceu Acabe a erguer templos para Baal e altares para Zerá, instaurando o culto pagão no coração de Israel. Seu objetivo era claro: fazer o povo esquecer o Deus verdadeiro e se curvar diante dos deuses de Tiro. Assim começava sua jornada, não apenas pelo poder, mas por uma guerra espiritual que mudaria a história do reino. Mas Jezabel enfrentou resistência. Entre os profetas do Senhor, um se levantou com coragem: Elias. Ele desafiava os sacerdotes de Baal e denunciava o pecado do rei e da rainha diante de todos. Jezabel, irritada por ser contrariada, ordenou que os profetas do Senhor fossem mortos, espalhando terror por Israel. Contudo, Elias escapou, e com ele, a esperança do povo fiel. A seca assolou a terra, e o sofrimento se espalhou, mas Jezabel não via nisso a mão de Deus, e sim um ataque a seu poder. Determinada, jurou caçar Elias até o fim. Com o reino enfraquecido e a fome tomando conta, Jezabel se viu diante de um impasse. O povo começava a murmurar contra ela, dizendo que o Deus de Israel havia fechado o céu por causa de seus pecados. A rainha, porém, não se rendia. Mandou celebrar rituais ainda mais intensos, acreditando que Baal restauraria a chuva e lhe devolveria o controle. Mas dentro do palácio, Acabe demonstrava fraqueza e dúvida, e Jezabel temia perder não apenas o respeito do povo, mas o trono. A decisão estava diante dela: ceder ao Deus de Israel ou continuar desafiando-o até o fim. O grande confronto veio no Monte Carmelo. Elias reuniu todo o povo e desafiou os profetas de Baal a provarem que seu Deus era real. Centenas de sacerdotes clamaram, dançaram e feriram-se, mas nada aconteceu. Quando Elias orou ao Senhor, fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício. O povo caiu de joelhos, reconhecendo que o Senhor era Deus. Jezabel, ao saber do ocorrido, ficou furiosa. Mandou mensageiros ameaçar Elias, jurando matá-lo. Mas a vitória de Deus havia sido clara, e o poder da rainha começava a ruir diante da verdade. Mesmo derrotada espiritualmente, Jezabel não desistiu. Voltou-se à intriga e à manipulação para manter o controle. Quando Acabe desejou a vinha de Nabote, um homem justo que se recusou a vendê-la, Jezabel tramou sua morte. Escreveu cartas em nome do rei, acusando Nabote de blasfêmia, e o fez ser apedrejado. Assim, Acabe tomou a vinha, mas o sangue inocente clamou da terra. Elias voltou a confrontá-los, declarando o juízo de Deus: no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue também. A profecia ecoou pelos anos, e Jezabel, embora aparentasse desprezo, sentia o medo crescer no silêncio das noites. Viu o reino se dividir, as guerras se multiplicarem e a glória de Baal enfraquecer. O poder que antes a cercava se tornava cada vez mais frágil. Com o tempo, Acabe caiu em batalha, e Jezabel reinou por um breve período ao lado de seus filhos. Mas o juízo de Deus não falhava. Jeú, um novo comandante ungido pelo Senhor,
marchava em direção a Jezreel para cumprir o que havia sido profetizado. Ao ouvir sobre a chegada de Jeú, Jezabel decidiu enfrentar o destino com orgulho. Penteou seus cabelos, pintou seus olhos e olhou pela janela do palácio com um sorriso frio. Ela acreditava que sua beleza e sua presença ainda poderiam manipular os homens, como sempre fizera. Mas Jeú entrou com fúria e gritou aos eunucos: "Quem está comigo?" 2 deles olharam para a rainha e, sem hesitar, obedeceram à ordem do comandante. Jezabel foi lançada pela janela, e seu corpo caiu diante dos cavalos, que a pisotearam. Quando Jeú mandou sepultá-la, seus servos voltaram com horror. Apenas o crânio, os pés e as mãos haviam restado. Os cães haviam devorado Jezabel, cumprindo exatamente a palavra de Elias. O palácio que ela um dia dominou agora estava manchado por sua própria soberba. Sua queda foi o símbolo da ruína daqueles que se levantam contra o Deus vivo. A mulher que acreditava ser invencível tornou-se pó, e seu nome, sinônimo de engano e idolatria, ecoaria como advertência pelas gerações. Assim terminou a história de Jezabel, a rainha que trocou a verdade pela vaidade e o poder pela perdição. Seu caminho ensina que nenhum trono é eterno quando erguido sobre o orgulho e a injustiça. A força, sem humildade, transforma-se em fraqueza. A beleza, sem temor de Deus, torna-se ruína. Jezabel teve o mundo em suas mãos, mas perdeu a alma ao desafiar o Criador. E sua vida nos lembra que o poder verdadeiro não está em dominar pessoas, mas em se render à vontade de Deus. Pois toda a glória humana passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.